Guerra é paz. Por que os estados se envolvem em conflitos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na célebre obra 1984, de George Orwell, somos apresentados a uma sociedade distópica em que o mundo está dividido em 3 grandes potências: Oceânia, Eurásia e Lestásia. Há ainda territórios que estão constantemente em disputa por estas potências. O personagem principal desta obra, Winston Smith, vive na Oceânia, país que naquele cenário se aliara à Lestásia para combater a Eurásia. O próprio Winston se lembrava, porém, que anos antes seu país era aliado da Eurásia e inimigo da Lestásia. No decorrer da obra, veremos ainda outra vez uma troca entre aliados e inimigos sem qualquer justificativa plausível por parte do Estado autocrático liderado pelo Grande Irmão. Não surpreende, portanto, que guerra é paz seja um dos lemas do partido. Trata-se da guerra permanente, não como um meio para alcançar um fim, mais recursos naturais, mais territórios estratégicos ou algo do tipo, mas como um fim em si próprio. A abordagem de Orwell a respeito da guerra não é um mero palpite de sua parte. Na verdade, o autor inglês olhava para sua própria realidade, no caso, o contexto geopolítico do início da Guerra Fria e do recrudescimento do controle soviético sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos. A visão orwelliana a respeito da guerra, portanto, não era nada mais do que uma extrapolação a respeito de algo muito real, o motivo pelo qual os governos sempre se envolvem em guerras. O ser humano se envolve em conflitos muito antes do início da civilização como a conhecemos. Ossadas de grupos de caçadores-coletores, mortos a golpes de clava e atravessados por flechas, datando de 10.000 anos atrás, demonstram esse fato. Conforme as sociedades foram se tornando mais complexas, a guerra foi tomando proporções cada vez maiores. Durante a antiguidade, os exércitos assírios, babilônios e persas, sucessivamente, se destacaram como os mais poderosos e violentos. Alexandre o Grande, considerado por muitos o maior estrategista militar da história, varreu a Grécia, a Turquia, o Egito, o Oriente Médio e partes da Índia com seu bem treinado exército. E mais notadamente, o exército romano impôs os tributos dos Césares a todos os povos do mar Mediterrâneo e da Europa Ocidental. Sucessivamente, a prática da guerra se manteve como grande pilar do poderio dos chefes dos estados em todas as partes do mundo. Por meio dos conflitos, o governante se apoderava de terras, de recursos e, é claro, de novos seres humanos, que poderiam ser forçados à escravidão ou tornados súditos pagadores de tributos. A guerra, portanto, sempre foi a maior fonte de poder nas mãos dos estados. As guerras asiáticas durante a Idade Média tendiam a ser mais violentas. Por exemplo, as invasões mongóis do século XIII representaram um decréscimo populacional de cerca de 50 milhões de pessoas. Vários conflitos dinásticos chineses, por outro lado, representaram também morticínios nas casas dos milhões. Nada, porém, se compara à terrível máquina da morte representada pela Guerra Ocidental do século XX. Com o advento da conscrição, ou seja, do alistamento militar obrigatório, exércitos gigantescos foram criados. É importante desde já deixar claro que a conscrição é uma terrível violência contra indivíduos, representando uma verdadeira escravidão moderna, capitaneada pelos estados. Tal prática se tornou mais comum a partir de finais do século XIX e teve como consequência inevitável as guerras mundiais. Esses 2 conflitos levaram a uma escalada da violência estatal a níveis nunca antes experimentados pela humanidade. Dezenas de milhões de soldados foram enviados para a morte em situações desoladoras, padecendo de doenças, fome e frio extremo, em combates em que já se esperava grande número de baixas. Em outras palavras, jovens militares recrutados pelo esforço de guerra de seus países eram atirados para a frente de batalha com pouca chance de sobreviver até o final do conflito. Algo que chama bastante atenção ao analisarmos o histórico das guerras é o fato de que aliados e inimigos se revezam com muita frequência. Olhando para a história recente, percebemos que Inglaterra e França, históricos inimigos durante o final da Idade Média e na Idade Moderna, acabaram por se aliar para enfrentar a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Por outro lado, em 1812, a Inglaterra guerreou contra os Estados Unidos. Desnecessário dizer que 100 anos depois, a grande potência americana lutaria ao lado de sua antiga inimiga Inglaterra na Grande Guerra. Saltando no tempo, vemos que após a Segunda Guerra Mundial, os antigos aliados Estados Unidos e União Soviética se tornariam os 2 grandes antagonistas do cenário geopolítico mundial. E na atualidade, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, engloba países como os já citados Estados Unidos, Inglaterra e França, além de Alemanha, Itália e Turquia, países esses que, em um ou outro momento, já guerrearam entre si. Tal como